Se você é professor de redação e corrige redações, o pior terror para você é quando você vai corrigir uma redação e não tem muita certeza sobre os critérios de correção, ou até sabe os critérios, mas não sabe o que a banca, naquele ano específico, está esperando de você enquanto corretor. Isso é muito ruim, porque acaba descredibilizando você junto aos alunos, porque você corrige redação, fala uma coisa, outra pessoa corrige a mesma redação do aluno e sim, o aluno vai mandar sua redação para outras visões, porque a vida dele está em risco ali naquele momento. Então ele vai tentar ver outras pessoas para corrigir a redação dele e vai te comparar. Então aqui esse vídeo é para você se tornar o ponto mais alto da comparação, o ponto mais crível da comparação, porque comparação é inevitável. Você compara, eu comparo, o ser humano compara. Eu preparei então 10 orientações fáceis e rápidas para você assistindo esse vídeo, que são com base na banca Sebrasp. A banca Sebrasp que está corrigindo o Enem a partir de agora, de 2024, 2023, 2024 em diante. Vou te orientar tudo, porque o ano que eu tirei 1000 na redação do Enem foi justamente um dos últimos anos que a banca Sebrasp estava lá no poder na correção. Preste atenção então agora para você entender tudo mastigado, tá? Aí detalhe, a banca Sebrasp, ela liberou uma cartilha para os corretores. Essa cartilha é secreta, não posso compartilhar com você, mas tudo que você vai ver aqui está com base nessa cartilha e é muito interessante que você preste muita atenção em todos os pontos da aula, certo? Certo. Então vamos lá, 10 orientações para os corretores. Primeira coisa, você tem que entender a estrutura de uma redação. Por mais que você seja um corretor experiente, você tem que saber que a redação ela é um texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Que ela tem que apresentar uma tese clara, um argumento claro e concluir. Então, para ser bem pontuado, o texto ele tem que passar por esses 3 momentos. O texto dissertativo argumentativo, ele naturalmente tem um início, meio e fim. E uma coisa muito importante também é que não só a redação tem início, meio e fim, os parágrafos também têm dentro de si início, meio e fim, do jeito como eu vou te ensinar no curso Corretor Enem Pro. E se você está vendo esse vídeo em algum lugar que seja fora da plataforma, saiba que sim, eu tenho um curso de capacitação para corretores de redação, para você se tornar um corretor profissional, ser visto como autoridade na sua escola, ser visto como autoridade para os seus alunos. Se você quer adquirir esse curso Corretor Enem Pro para aprimorar, ser um corretor melhor, ganhar mais por isso, é claro, clica aí no link que eu deixei na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco melhor e já fazer sua inscrição, certo? Depois que você sabe ali a estrutura, você também tem que saber o domínio da língua. Você tem que dominar. Primeira coisa, muito importante, você enquanto corretor de redação, você precisa dominar a língua para si mesmo. Porque o corretor de redação, ele vai avaliar os outros. Não dá para você avaliar outra pessoa sem antes você mesmo conhecer a língua portuguesa. Então, estude a gramática. Também tem um curso de redação chamado Gramática Jato. Se você quiser esse curso, me manda uma mensagem que eu vejo lá como é que eu faço para liberar para você, certo? Mas é muito importante que a pior coisa do mundo é quando você vai corrigir redação, o aluno escreve certo e você corrige errado por cima, ou seja, você acaba com a tua autoridade como professor. Verifique se o candidato demonstra domínio da modalidade escrita. E essa modalidade escrita, ela se divide em erros gramaticais e erros de convenção de escrita. Na verdade, tu vai ver comigo ao longo dos módulos que, na verdade, os desvios, eles se dividem em desvios gramaticais, falha de estrutura sintática e erros da convenção da escrita. Então, isso aqui é um pouquinho complexo. Não vou explicar agora, vou explicar lá nos próximos módulos, certo? Também tem que ter atenção aos desvios de registro. O que é o registro? É quando o aluno usa um vocabulário diferente do que ele deveria usar num texto dissertativo argumentativo em prosa. Desvio de registro, o uso da linguagem coloquial, por exemplo, deve ser penalizado, deve ser apenado, certo? Você deve estar ligado a isso. Então, o que é a linguagem informal? Linguagem informal é quando o aluno escreve da forma como fala. O texto dissertativo argumentativo, ele é um gênero discursivo formal. O que é um gênero? Gênero, redação Enem. Redação Enem é um gênero textual, e esse gênero textual ele tem características próprias, certo? Dentro desse gênero textual, redação Enem, o aluno tem que mostrar um vocabulário de nível de formalidade intermediário, ou seja, não pode ser nem pouco formal, nem formal ao extremo. Por exemplo, o aluno escreve lá odiernidade, idiosincrasias, escreve aquelas palavras que são super complexas, que ele está tentando te pressionar com o vocabulário, só que não dá. E uma coisa muito importante
importante, tá? Redação Enem é gênero, não é tipo textual. Tem que saber a diferença entre tipo textual e gênero textual. Tipo textual é o tipo narrativo, o tipo descritivo, tipo dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo e o tipo injuntivo. São esses 4 tipos textuais que a gente aprende na escola e também ensina, certo? Tipo, chamado de sequências tipológicas ou modos de organização do discurso. Dentre esses tipos, tem o que deve predominar na redação modelo Enem, que é o tipo dissertativo argumentativo. Então, a redação Enem, ela tem como predomínio um desses tipos, uma dessas sequências, que é o tipo dissertativo argumentativo. Perfeito. Mas depois que o aluno faz aquela redação e aquela redação fica pronta e começa a circular no mundo dos corretores, aquilo ali deixa de ser um tipo, mero tipo textual, e passa a ser um texto completo, com características e que circula no ambiente. E a gente chama isso de gênero textual. É por isso que algumas provas de concurso, embora tenham o mesmo tipo textual argumentativo, elas são de características diferentes. Por exemplo, a redação da UERJ. A redação da UERJ, ela tem o mesmo tipo textual predominante na redação do Enem, que é o tipo argumentativo, dissertativo argumentativo. Só que ela é um texto, a redação da UERJ é um texto com outras características. A redação da UERJ pede título, ela pode usar a primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, sim, posso usar. Ela é mais filosófica, ela é mais subjetiva, a correção dela é diferente, então, embora o tipo textual seja o mesmo, o gênero textual, depois que o aluno faz aquela redação, ele é um gênero textual diferente. Então é muito importante ter essa visão entre tipo e gênero, espero que tenha compreendido. Compreendeu sim, eu expliquei muito bem. Beleza. A argumentação do aluno, ela tem que ser muito, muito atenta. Por isso que aqui no curso eu tenho um módulo especificamente para você corrigir a argumentação. Para de fazer aqueles tipos de comentários genéricos, tipo, melhore a sua argumentação, argumente melhor. Não ajuda nada a fazer... Você não ajuda nada o teu aluno quando você fala assim, argumente melhor, argumentou pouco, argumentação fraca, aprimora a sua argumentação. Tu não ajudou em nada, tem que dizer exatamente o que o aluno escreveu de errado. Ou seja, você tem que dizer, ó, teve lacuna argumentativa entre a linha 13 e a linha 15. Ou você cometeu um falso desenvolvimento na linha 16. Especifique exatamente. Ah, mas não sei. Calma que eu vou te explicar. Isso vai chegar no ponto da argumentação, que é muito importante. Os argumentos, eles devem ser consistentes, relevantes para o tema proposto, etc. E a banca Sebrasp é uma banca que espera que o aluno argumente com consistência, assim como as outras anteriores. Uma coisa muito importante que muito corretor falha na hora de avaliar a redação é quando se fala em indícios de autoria. E aqui a gente tem que fazer um paralelo e eu tenho que ser bem honesto com você em alguns pontos. Na verdade, estou sendo honesto com você durante o vídeo todo, mas agora eu vou ser mais ainda. Não importa para o Enem se você gosta ou se você não gosta de modelos prontos de redação. Não importa. Isso não é uma questão que está sendo avaliada. Muitos corretores têm até preconceitos com modelos prontos de redação. Eu não culpo você por você ter preconceitos com modelos prontos. Só que você tem que ter a tua visão. Por exemplo, eu quando comecei a dar aula, eu tinha muito preconceito com modelos prontos. Por quê? Porque eu entendia, estava saindo da faculdade, eu entendi que aquilo ali era um desserviço para a educação, que a educação não evoluía em nada com estruturas prontas e que o meu aluno ele tinha que dar um jeito dele, independentemente da base, independentemente das oportunidades que ele teve, ele tinha que se virar para poder escrever um texto totalmente autônomo. É isso que eu fazia quando eu comecei a dar aula. Mas, na verdade, eu não pensava assim. Eu pensava assim, não porque eu queria, mas porque eu via os outros professores mais experientes reproduzindo essa frase. Então, como eu queria muita experiência, eu queria ter autoridade, eu queria ser autoridade, eu copiava essa fala dos outros professores mais experientes. Depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a conhecer a realidade real. Conhecer a realidade dos alunos. E comecei a ver que, embora muitos quisessem até escrever um texto autônomo, eles não conseguiam, porque a base escolar dele foi muito frágil. O que foi o meu caso, inclusive. Quando eu fiz a minha prova do Enem, ela não valia. Lá em 2008, quando eu estava no ensino médio, ela não valia pontuação para a redação. O Enem não era uma forma de acesso à universidade. Então, se alguém me dissesse, Vinícius, tu tem que fazer uma redação totalmente autônoma, sem qualquer tipo de modelo, eu ia ter muita dificuldade, talvez ia ter que esperar 2, 3, 4 anos para conseguir passar para a faculdade que eu queria. Então, o modelo, ele entra nessa lacuna educacional. Ainda é uma forma inadequada de estudo? Eu não nego para você que ensinar modelo não deveria ser o padrão na sociedade brasileira. E, paralelamente ao ensino dos modelos,
a gente tem que fazer essa orientação. Ó, você não pode ficar preso ao modelo. O modelo tem que servir de uma ponte, o modelo tem que servir de uma base, um ponto de partida para você criar o seu próprio texto. Então, hoje a minha comunicação é essa. O aluno ele até pode usar algumas estruturas prontas, desde que ele saiba o que está fazendo, desde que ele tenha noção de que aquilo ali não é o ideal para ele, desde que ele tenha noção que aquilo ali é um ponto de partida e desde que ele não adapte o tema ao modelo, e sim adapte o modelo dele ao tema. Então, o aluno tem que ter essa visão crítica, consciente. Então, essa é hoje a minha opinião sobre o modelo. Sou favorável desde que usado de forma clara, concisa, consistente, consciente, sabendo que é apenas um ponto de partida e tendo ainda essa discussão para que o Brasil, no futuro próximo, não precise de modelo. Porque, do contrário, a gente coloca toda a responsabilidade de um sistema educacional falho na vida de um aluno que não teve oportunidade de estudar porque ele foi vítima desse sistema. Assim como eu penso. Tá? Não quero te convencer a usar modelo com seu aluno, não precisa. Você pode ensinar ele desde o começo lá, se você tiver oportunidade, se ele tiver tempo, se ele tiver condição de aprender. Todo mundo tem condição de aprender, fica a seu critério isso. Tá? Agora, com relação a correção da redação do Enem, ela considera a autoria não o fato de o aluno escrever a redação sem base e sem modelo. O nome disso é autonomia. Não confunda a autoria com autonomia. A autoria é quando o aluno consegue mostrar opinião dentro do texto. Então, a autoria é as marcas de um autor, as marcas opinativas. Isso significa autoria para o Enem, não autonomia. Então, se o aluno escreveu a redação dele usando o modelo, ele não foi autoral? Sim, ele foi autoral, mas não foi autônomo. A autonomia não é um critério avaliado pelos corretores do Enem, beleza? Então aqui, a banca Sebrasp, ela fala sobre indícios de autoria, que o texto tem que se mostrar original e ter consciência na escrita. Lembre, essa originalidade, ela tem a ver com demonstração de opinião por parte do aluno. E ela diz que plágio ou falta de autenticidade devem ser penalizados. E depois ela explica o que é esse plágio. O plágio ele tem que ser diferenciado da intertextualidade. Intertextualidade não é considerada uma forma de plágio. A intertextualidade é quando você se apropria do texto de outra pessoa e mobiliza esse texto para fazer o seu. É aí que entra o uso dos modelos. Por exemplo, eu tirei 1000 na redação do Enem 2016 usando modelos. A Natália fez uma introdução e eu fiz o resto. Então eu me apropriei daquele texto modelar da Natália. A Natália é minha esposa, tá? Me ajuda aqui, tá comigo em todos os momentos. Eu me apropriei da estrutura sintática e discursiva daquela introdução, me apropriei disso e com isso modifiquei algumas coisas e fiz a minha redação. Então eu fiz uma intertextualidade, chamada de intertextualidade por paráfrase, certo? Então isso é possível dentro da redação. O que você não pode é a intertextualidade, não. Se não pode é o plágio criminoso. O plágio criminoso é quando o aluno copia literalmente os textos da prova. Inclusive, plágio pode ser considerado uma forma não só de zerar a redação, mas também, se for em concursos públicos, por exemplo, pode ser considerado uma forma de frustrar concurso público e pode até ser crime federal. O manual, ele também faz referência a outro manual chamado Ensaio sobre o Plágio, em que a banca Sebrasp fala exatamente sobre a diferença entre intertextualidade e plágio criminoso. E o que muitos corretores às vezes fazem, e que é muito errado e que acaba com a autoridade do corretor, o corretor percebeu que o aluno escreveu com a base de outra pessoa, com o modelo de outra pessoa, ele vai lá e zera. Ele vai zero por quê? Simplesmente por ter escrito em forma de inspiração por meio de modelo. Só que isso não é critério para zerar uma redação. O que zera uma redação é quando você copia literalmente os textos motivadores, ou então o texto da prova de linguagens ou da prova de humanas. Não zere a redação do seu aluno porque ela foi escrita com base em modelo. Se você não é favorável ao modelo, explique isso para o teu aluno, mas considere desde que o modelo tenha sido usado de forma clara, consistente, argumentativa, razoável e principalmente o aluno saiba o que está escrevendo, que a pior coisa do mundo é quando o aluno se apropria de um texto, de um modelo e ele não sabe nem escrever com modelo, nem escrever sem modelo. Então, feitas essas ponderações, vamos para o tópico 6. Avalie a coesão do texto. O texto deve ser coeso, deve ser
afetado, tanto pela coesão referencial quanto pela coesão sequencial. Vamos falar disso ao longo dos próximos módulos. Tem também que ficar ligado sobre as situações que levam a nota 0. Quais são as situações? Fuga total, desrespeito a direitos humanos, não zera mais, tá? Desrespeito a direitos humanos não zera a redação mais. Na época que a Sebrasp estava corrigindo antes lá em 2016, ela zerava, agora não zera mais. Não zera a redação, zera a competência 5, eu vou falar disso lá na parte de competência 5. Direitos humanos, uma coisa muito importante, se o aluno fere os direitos humanos, isso deve ser considerado na competência 5 e zera, tá? E ferir direitos humanos, o aluno pode, quando o aluno, por exemplo, propõe alguma coisa sem a intermediação do Estado, isso pode ser considerado ferida aos direitos humanos. Por exemplo, eu quero matar todos os criminosos. Se eu disser assim, eu quero matar os criminosos, isso é fuga, isso é ferir os direitos humanos. Agora, eu quero que o Estado crie uma lei que sistematize, que regulamente a morte dos criminosos em determinados casos. Aí, não ferir direitos humanos, por quê? Porque eu propus aquela ação intermediada pela mão do Estado. Releia com atenção a sua correção para você ver, para você perceber caso você tenha cometido algum erro de correção, é muito ruim. Então releia. Já que o aluno relê a redação dele, você também tem que reler a sua própria correção, para não acontecer de você comentar uma coisa errada. Tipo, fez um comentário e no seu comentário teve um erro gramatical. Isso é péssimo, então releia tudo para isso não acontecer. E seja imparcial e objetivo. Não se deixe levar pelas suas visões ideológicas. Eu sou um professor de redação de esquerda. Tudo bem, você pode ser professor de redação de esquerda. Só que se o seu aluno tem um comportamento de direita, você não pode indeferir, indeterminar, invalidar aquilo que ele escreveu só porque ele não concorda com a sua visão ideológica. Ao contrário, sou um professor de redação de direita, gosto da privatização e quero que todo mundo tenha acesso ao capital pelos seus próprios meios e tal. Se você pensa assim, tudo bem. Só que se seu aluno propôs na redação dele a distribuição de renda igualitária por meio de uma reforma agrária, você não pode penalizar o seu aluno por uma visão sua. Mas eu acho errado. Você acha errado, mas tu tem que ser imparcial na hora de corrigir a sua redação. E teu aluno ele vai se beneficiar da sua imparcialidade. Beleza? Espero que tenha visto aí um panorama geral é pleonasmo, tá? Então, panorama da correção da Sebrasp. Agora a gente vai entrar nos próximos tópicos do nosso curso e logo depois a gente vai ver as correções das 5 competências, que é o que finalmente importa pra gente. Bora continuar.